Amados, nós acabamos de ler a Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E também lemos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 2. Para quem frequenta a IBD, sabe que a Bíblia ela é um livro que contém 66 livros. Quantos livros eu disse? 66. E elas estão divididas em duas partes, a saber, Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem a capacidade de levar 39 livros. Quantos livros eu disse? E o Novo Testamento tem a capacidade de levar 27 livros, que somando temos o resultado de 66 livros. É uma Bíblia que foi inspirada por vários homens em lugares diferentes e em tempos diferentes. Aleluia. Mas nenhum homem que escreveram a Bíblia escreveu de acordo à sua vontade. Pese embora Paulo teve uma exceção de ser privilegiado de escrever a Bíblia, uma parte da Bíblia, né, de acordo com seus pensamentos, mas ainda assim Deus o estava a aprovar. Foi a única pessoa, senão as demais pessoas, eles não escreveram coisas da sua mente, eles escreveram coisas que o Espírito de Deus os inspirava para que pudessem escrever. A Bíblia é o único livro que nos dá informação, mais do que nos dá informação, ela gera em nós a transformação. Quando nós lemos o jornal nos informa, mas não nos transforma. Quando nós lemos revista nos dá o conhecimento, nos informa, mas não nos transforma. A Bíblia é o único livro que tem a capacidade de nos informar e nos transformar. Aleluia, aleluia. E a Bíblia ela tem 66 livros. Curiosidade é que esses 66 livros elas se resumem simplesmente em 5 palavras. Quantas palavras eu disse? 5. Ela tem a capacidade de acarretar 66 livros. Porém, os 66 livros elas se resumem em 5 palavras, a saber, preparação, manifestação, proclamação, explanação e consumação. São 5 livros. Todo o Antigo Testamento, não consigo te sentir. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, profetas pregaram sobre a preparação. Homens de Deus, juízes, sacerdotes, pastores, profetas, pregaram sobre a preparação. Até o próprio Malaquias, que pregou sobre o dízimo, também pregou sobre a preparação. Eles poderiam começar a pregar sobre outras coisas, mas eles iam terminando falando sobre a preparação do Filho de Deus, preparação sobre a vinda do Messias. E a segunda palavra é a manifestação. Todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles falaram sobre a manifestação, falaram sobre o nascimento de Cristo, falaram sobre o crescimento de Cristo, falaram sobre os milagres que Cristo operou, falaram sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, os evangelhos, eles pregaram sobre a manifestação. E a terceira palavra é a propagação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, a Bíblia fala que todos eles foram cheios e ousados, saíram propagando o Evangelho, pregando o Evangelho. E a quarta palavra é a explanação. Todas as epístolas de São Paulo, elas falam sobre a explanação, elas falam sobre a doutrina de Cristo, eles falam sobre como a igreja deve doutrinar os membros. Então, é a quarta palavra. Nas epístolas de São Paulo, nós vamos entender e compreender que como igreja nós somos membro
e a cabeça é Cristo. Assim como humanamente falando, nenhum corpo tem a capacidade de funcionar sem a cabeça, assim é a igreja. Igreja nenhuma que professa o nome de Deus tem a capacidade de funcionar sem o cabeça, que é Cristo. Quando eu estou a falar da cabeça, eu falo do líder da igreja. Mas quando eu estou a falar o cabeça, eu falo de Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E a última palavra é a consumação. No livro de Apocalipse, nós vamos entender sobre a consumação, vamos entender dos sinais dos últimos dias, dos sinais dos últimos tempos, como Cristo virá buscar a sua igreja e de que forma é que nós seremos arrebatados. Fala do juízo final. A última palavra é consumação, que se encontra no livro de Apocalipse. Terminando esta breve introdução, é que as 66 livros, elas se resumem simples e unicamente nesses 5 livros. Amém? Amém. E o livro de Joel, para quem não sabe, Joel foi um profeta. Se formos a ver, segundo as minhas pesquisas, foi um dos poucos profetas que profetizou sobre a vinda do derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que depois deste tempo derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Este derramar, pastor Mário, não está a falar de desperdício. Esse derramar está a falar de abundância. Joel disse, depois deste tempo, que tempo? O tempo que o povo estava a vivenciar era um tempo em que o Espírito de Deus já não repousava sobre os homens por causa do pecado do povo, por causa das condutas do povo. Mas Joel, sendo num ambiente incomum, um ambiente lastimável, um ambiente fora do normal, ele, ousado de Deus, ele se levanta e profetiza diante da congregação, dizendo que depois deste tempo eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus tinha uma finalidade. Qual era a finalidade, pastor? A finalidade do Espírito de Deus era de capacitação. O Espírito de Deus, ele capacitava. Todavia, todo homem que Deus tiver a levantar para uma determinada missão, o Espírito de Deus descia, pousava sobre o homem que Deus levantara e o capacitava para uma determinada missão. Pois o término desta missão, o Espírito de Deus que pousava sobre este mesmo homem, subia para o céu. Homem nenhum teve o privilégio que eu e você hoje temos de sermos feito templo e morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nenhum homem foi feito morada do Espírito Santo, porque uma coisa é o Espírito estar dentro de nós, outra coisa é estar sobre nós. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que 3 coisas aconteceram. Quantas coisas eu disse? 3 coisas aconteceram. O céu se abriu, uma voz bradou e o Espírito de Deus, em forma de pomba, desceu sobre Jesus para o capacitar. Até mesmo Jesus teve o privilégio de ser capacitado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz: quando Deus levantara um homem, Deus o capacitava. Não há ninguém, homem nenhum, que fora levantado por Deus para uma determinada missão, ficou ausente da capacitação do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Elias, Davi, Eliseu, todos os profetas, Saul, teve a capacitação do Espírito de Deus. Todavia, quando o Espírito de Deus descia sobre Saul, Saul profetizava, fazia coisas extraordinárias.
nós temos um conceito de que o Espírito de Deus, há quem diz que o Espírito Santo é uma força ativa, há quem diz que o Espírito Santo é um vento, pese embora às vezes ele age como vento, mas o Espírito Santo não é um vento. Para nós os pentecostais, nós temos o conceito de que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ela tem a capacidade de tirar o homem do estado normal e levar a um estado sobrenatural. Por esta razão é que quando nós olhamos para Sansão, pastor Mário Bagano Keng, nós pastores na EBD, quando éramos mais criança, eles nos ensinaram que Sansão era um homem tão grande, mas tão grande, que quem olhava para Sansão tinha o conceito de que Sansão frequentava academia, levantava ferro. Sansão não foi tão grande assim do jeito que nós aprendemos, porque quando os pastores, líderes, homens de Deus nos ensinam que Sansão foi tão grande, qual é o nosso pensamento? É que Sansão era tão grande, por isso é que tinha muita força. Não, a força de Sansão não vinha dos seus músculos, a força de Sansão não vinha do cabelo, pese embora o cabelo era um segredo que Deus tivera para com ele, mas a força de Sansão não vinha do cabelo, nem dos seus músculos. A força de Sansão vinha da capacitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus tinha essa finalidade de capacitar. O Espírito de Deus, ele tirava Sansão do seu estado normal, ele levava a um estado sobrenatural. Por esta razão é que Sansão às vezes agia fora do normal. Ele sozinho vencia mais de 1000 homens de uma só vez. Aquela força não vinha dele, a força vinha do Espírito de Deus. Todo homem que se deixa ser usado por Deus são homens incomuns, são homens fora do normal. Ele age no sobrenatural. E o Espírito de Deus tinha essa capacidade de transformar um homem normal para um homem sobrenatural. Por esta razão é que quando Sansão peca, o Espírito de Deus que estava sobre Sansão se ausenta, sobe, e Sansão se torna um homem normal. Se Sansão era tão grande, por que perdeu forças? Se a força vinha dele, por que perdeu força? É só para nós entender que uma vez que você tem força, você não perde força, porque o teu tamanho continua o mesmo, os seus músculos continuam mesmo. Quando o Espírito de Deus se ausenta de Sansão, Sansão se tornou um homem normal. Sansão perdeu 3 coisas. Quantas coisas eu disse? 3. Quando Sansão quebra princípio, e o mesmo é quebrado pelo princípio. Quando você quebra princípio, não é Deus quem te quebra. O mesmo princípio que você quebrou é o mesmo princípio que te quebra. Quando a mulher de Ló quebrou princípio, não foi Deus quem quebrou a mulher de Ló. O próprio princípio que a mulher de Ló quebrou é o mesmo princípio que quebrou a mulher de Ló. Quando Sansão perde forças, ele perde 3 coisas. Quando ele peca, ele perde força, ele perde a autoridade e perde o respeito. A falta de posicionamento na igreja nos faz perder 3 coisas: nos faz perder respeito, nos faz perder autoridade e nos faz perder visão. Quando você é um líder que não se posiciona, você perde força, você perde autoridade, você
perde visão. Você já não enxerga as coisas que você enxergava no passado. Você deixa de enxergar. E Sansão perdeu essas três coisas. E no final de tudo, Sansão ora a Deus e disse: Senhor, me dê só mais uma oportunidade para que eu me vingue dos meus inimigos. E Deus, como é tão bondoso, Deus, como é tão bom, Deus do seu Espírito desce sobre Sansão. Sansão volta a ter força, volta a ter autoridade, volta a ter visão e quebra os seus inimigos. Então essa era a função do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Só que agora no Novo Testamento, o Espírito de Deus já não somente tem a capacidade de, ou seja, tem a finalidade de capacitação. No Antigo Testamento ele capacitava, só que no Novo Testamento o Espírito de Deus, ele tem novas finalidades. Quais são essas novas finalidades do Espírito de Deus? Primeiro, o Espírito Santo é responsável de convencer o pecador dos seus pecados. O Espírito Santo hoje, ele tem nova finalidade. Qual é a nova finalidade? De nos convencer e nos levar até a justiça de Deus. E não são só essas finalidades. O Espírito Santo também tem a finalidade de nos consolar quando estamos triste. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: eu vou, mas em meu nome meu Pai que está no céu enviará o Espírito Santo, que será o vosso consolador e vos fará recordar de todas as coisas que eu vos ensinei. Quer dizer que o Espírito Santo não vos trará coisas novas, ele vos fará recordar todas as coisas que eu vos ensinei, que eu vos mostrei. E passaram 800 anos. Joel, a profecia de Joel vem a se cumprir no livro de Atos. A Bíblia diz que nos finais dos versículos do livro de João, a Bíblia diz que Jesus ressurge dentre os mortos e vai até o monte se despedindo dos seus discípulos. Ele disse: é importante que eu vou, para que meu Pai que está no céu envie o Espírito Santo, porque nós os três somos três numa só pessoa. Nós não agimos diferente, nós não agimos na inocência dos outros. Tudo que eu fiz, meu Pai e o Espírito Santo aprovaram. Assim como também quando ele descer, eu e meu Pai vamos aprovar tudo que ele fará aqui na terra. Nós não podemos habitar na terra os dois de uma só vez. Por esta razão é que os três tinham missões diferentes. Deus criou os céus e a terra e a sua plenitude e tudo que nela existe. É uma missão de Deus. A missão de Jesus era vir morrer em prol da igreja, e a missão do Espírito Santo é levar a igreja até ao céu. Me restam simplesmente 23 minutos. Eu vou terminar, não vou ser tão longo assim. Entenda uma coisa, Jesus disse: meu Pai enviará o Consolador. E quando Jesus foi, ele disse: mas porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. E a Bíblia fala: ele foi, e os discípulos ficaram em Jerusalém, escondidos, mas em oração, escondidos, mas em intercessão, escondido, mas em meditação, escondido, mas em comunhão. É possível estar escondido e continuando crescendo. É possível estar escondido e continuando mesmo. É possível estar escondido e continuando profetizando. É possível estar escondido e continuando na
intercessão. E a Bíblia fala, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente eles ouviram um som, um barulho que estava vindo do céu, e encheu a casa aonde os discípulos estavam, e todos foram cheios. Eu disse que todos foram cheios. É aqui aonde começo a pregar. Vem comigo. Todos foram cheios. De repente eles ouviram um barulho e todos foram cheios. O que prende a minha atenção neste texto é que os discípulos tinham o conhecimento da palavra, é que os discípulos já sabiam pregar, é que os discípulos já tinham fé, mas lhes faltava alguma coisa: a presença e o revestimento do Espírito Santo. Com os discípulos eu aprendo, não basta saber orar, não basta ter fé, não basta saber pregar. É importante que a igreja tem que estar cheio, tem que estar cheio do Espírito de Deus. Eles até tinham boa oratória, eles até sabiam pregar, eles sabiam repartir o pão, mas não tinham o Espírito de Deus. Por esta razão é que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia fala, quando o Espírito desceu, todos foram cheios. Eu disse que todos foram cheios. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado em pessoas específicas, era dado aos reis, era dado aos profetas. Não havia exceção, ou seja, tinha exceção de pessoas. Só quem tinha o Espírito de Deus é quem Deus levantara para uma determinada missão. Mas no livro do Atos dos Apóstolos, a profecia de Joel está a se cumprir, dizendo que depois deste tempo derramarei o meu Espírito, não sobre os profetas. Depois deste tempo derramarei o meu Espírito, não sobre os reis. Depois deste tempo derramarei o meu Espírito, não sobre os pastores, mas sobre toda a carne. E a pacasaca, aquilo que era dado simplesmente aos profetas, hoje está sendo dado a toda a carne, a todo o povo. Aquilo que era dado simplesmente aos reis, hoje está sendo dado a todo mundo. Todos foram cheios. Maria Madalena foi cheio, Pedro foi cheio, Mateus foi cheio, até Tomé duvidoso foi cheio, até os fofoqueiros foram cheios, Rababacaçaia, até os medrosos foram cheios. E depois deles serem cheios, eles saíram com ousadia e começaram a pregar. Os medrosos perderam o medo, os vergonhosos perderam a vergonha, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, versículo 12 a 16: e não me envergonho de pregar o Evangelho, pois o Evangelho é a demonstração de poder de Deus na terra para todos aqueles que creem. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Ousadia para pregar, ousadia para profetizar, ousadia para declarar, ousadia para levantar coxo. A Bíblia diz: Pedro e João na Porta Formosa encontraram um paralítico. O paralítico disse: dê-me só uma moeda. Pedro respondeu dizendo: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso a gente te dá. Levanta e anda, levanta e anda. Só quem é ousado vai agir como louco. Nós não temos o que você pediu, mas nós temos o dono do ouro e da prata. Podemos não ter ouro e prata, mas o que nós temos, isso a gente te dá.
Há um ditado que se diz na gíria: cada um dá aquilo que tem. Eles não tinham prata nem ouro, mas tinham o Jesus, o dono da prata e ouro. Podemos não ter ouro, mas temos o dono da prata e ouro. Podemos não ter prata, mas temos o dono da prata e ouro. Podemos não ter casa no Quilamba, mas temos o dono da prata e ouro. Podemos não ter casa no Sekele, mas temos o dono da ouro e da prata. Só quem é ousado vai entender. Deixa eu pregar desse lado. Aqui não está a me entender. Eu vou pregar aqui. Arapacaçalco, ripapaco, terrepracacique, rimantumpa, quiterrocacinderebaia. Eles ousados pregaram como nunca. Eu estou a pregar para uma geração que está cheia de ousadia. Pastor Mário Magano, chegará um momento que essa juventude vai profetizar como nunca, cheio de ousadia. Vão chegar na ponte dos congolenses e vão encontrar paralíticos, vão encontrar coxos nos congolenses e vão declarar: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso a gente te dá. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Crente ousado é crente cheio do Espírito. Crente ousado é como bêbado. O bêbado não é uma pessoa normal. Para quem já consumiu álcool, o bêbado, traga-me uma cadeira, por favor, por gentileza. Aleluia. Para quem já consumiu álcool, vai me dar razão. O bêbado às vezes age na normalidade. O bêbado, quando está num lugar, ele não levanta sem as bebidas acabarem. Há um ditado que se diz na gíria: ou a bebida acaba ou nós morremos. O bêbado é assim. Ele sentou num lugar, ele está bebendo os congolenses, mas mora no Zango 8. Está bebendo os congolenses, mas mora no Zango 4. O bêbado não se importa com a hora. Enquanto a bebida não acabar, ele não levanta. Do final de tudo, quando a bebida acabar, o bêbado só fala uma palavra. Qual é a palavra? O bêbado fala: me colocam só no táxi. Quer dizer que o bêbado, a preocupação dele é só táxi. Basta estar no táxi, ele vai chegar. Como? Eu não sei, mas vai chegar. Aleluia, aleluia. O bêbado é assim. Então ele fala: você já bebeu muito? Ele vai dizer: não, ainda falta. Ainda não estou bêbado. Não está conseguindo fazer 4, mas está a dizer que não está bêbado. E o que prende a minha atenção nos bêbados: bêbados são estranhos, são esquisitos. Bêbado pode sentar ao lado onde tem fezes, não vai sentir cheiro. Bêbado pode sentar onde está cheirando mal, ele não vai sentir cheiro. Bêbado está a caminhar, ele sabe que aí tem buraco, mas está mesmo em direção ao buraco. Às vezes nós temos que agir como bêbado. Onde não tem caminho, nós estamos a passar. Aleluia. Eu pertenço à geração dos bêbados. Eu pertenço à geração dos bêbados. Estou a balançar, mas estou a chegar. Estou a balançar, mas estou a chegar. Está a me caluniar, mas estou a chegar. Está a me falar mal, mas estou a chegar. Não está a me dar oportunidade para pregar no culto da juventude, mas estou a chegar. Não está a me dar oportunidade para fechar o culto, mas estou a chegar. Não está a me dar oportunidade para orar a favor das ofertas, mas estou a chegar. Eu estou a chegar. Me colocam só no táxi que eu vou chegar. Às vezes nós temos que agir como bêbado. Crente cheio do Espírito de Deus é um crente como bêbado. É um crente que pouco se importa se está sendo caluniado. Ele sabe que não está aqui dentro por homens, mas está por... Aleluia, aleluia, aleluia. É importante que nós tenhamos o Espírito de Deus.
crente cheio do Espírito não é um crente normal, é um crente sobrenatural. Crente cheio do Espírito é um crente que age na anormalidade, é um crente que age diferente, ele caminha diferente. Se todo mundo está aí por lado esquerdo, ele é o único que está aí por lado direito. Crente cheio do Espírito de Deus é um crente que não fala aquilo que quer. Crente cheio do Espírito de Deus não é um crente que veste como quer. Crente cheio do Espírito de Deus não é um crente que cria ilha dentro da igreja. Crente cheio do Espírito de Deus não é aquele que sai do grupo do WhatsApp só porque o pastor lhe repreendeu. Crente cheio do Espírito de Deus é um crente que entendeu que o Evangelho não é competição, mas é cooperação. Crente cheio do Espírito de Deus é um crente que entendeu que ele não está na igreja por homens, mas por Deus. E se está na igreja por Deus, ele só vai sair daqui do tabernáculo se Deus lhe arrebatar. É importante que nós tenhamos o Espírito de Deus. A Bíblia diz: Moisés vai discutindo com Deus, dizendo: Senhor, eu estou cansado com este povo, eu quero morrer, eu não quero mais estar dentro dessa igreja, eu quero que o Senhor me mata dentro da tenda. Moisés tentando, discutindo com Deus, Deus lhe responde dizendo: Moisés, meu servo, você não quer morrer, você só está cansado, porque você faz tudo e sozinho. Faça o seguinte: dentro da comunidade, prepara 70 anciãos, e do meu Espírito que está sobre você, eu vou repartir nos 70. Mas não seja 70 homens qualquer, devem ser homens de caráter, devem ser homens temente a Deus, devem ser homens que não pregam para cobrar, devem ser homens que se desviam do mal. Entende? Líder Mário Lemos Bagano, é que esses 70 que Moisés escolheu, eles tinham caráter, eles tinham fama, eles pregavam muito, eles se desviavam do mal, mas lhes faltava uma coisa: o Espírito de Deus. Não basta pregar muito, não basta ter nome em Luanda, não basta estar estampado em todos os panfletos de Luanda. É necessário que tenhamos o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o que falta nas igrejas. Os poucos pastores pregam sobre o Espírito Santo. Enquanto eu estava no Brasil, uma semana antes de eu vir para Angola, nessa igreja eu presenciei um culto sobre o Espírito Santo que o reverendo pastor da Costa pregou. Eu disse comigo mesmo: são poucos pregadores em Angola que ainda pregam sobre o Espírito Santo. Nós estamos a viver uma era que é a era do Espírito Santo. Esta era é a era do Espírito Santo. Não é a era de Jesus. Jesus já passou. Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário e subiu. Deus desceu, criou os céus e a terra e a sua plenitude, e tudo que nela existe foi embora. Agora quem está conosco é o Espírito Santo. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus não nos chamou para ser um crente de sentar simplesmente. Ele quer te usar, Ele quer te levantar. Deus te chamou diferente. Não se dá o luxo de fazer o que todo mundo está fazendo. Deus não te chamou para fazer o que todo mundo está fazendo. Deus não te chamou para vestir roupa que todo mundo está vestindo. Deus te chamou para marcar a diferença. Eu estou a pregar para uma geração que daqui mais alguns anos vai marcar a diferença no bairro popular. Eu creio. Se você não crê, o problema é teu. Eu vou te ajudar a ter fé. Se você não tem fé, vem se magoar na minha fé. Irmão, se tem algo que eu tenho que sobra, é fé. Eu viajei para o Brasil há 5 anos atrás.
Pensem comigo, alguém que não tinha família no Brasil, não tinha ninguém para lhe receber, mas viajou. Eu estava agindo como louco, eu estava agindo como bêbado. Eu criei algumas conexões enquanto eu estava no Brasil, em Angola. Criei algumas conexões. Eu saí de Angola confiante que tinha pessoas que iam me receber. Quando eu cheguei no Brasil, na mesma semana, todas as conexões que eu tinha, que eu fiz enquanto eu estava em Angola, me viraram as costas. Eu fiquei sozinho, num país onde não tinha ninguém que eu conhecia. Eu fiquei sozinho, por quê? Porque Deus assim permitiu. Deus tirou aquelas pessoas do meu caminho para não baterem no peito amanhã e dizer: seu pastor Carlos hoje tem uma igreja, graças a mim que lhe agendei. Seu pastor Carlos hoje tem uma igreja, graças a mim que lhe trouxe de Angola para o Brasil. Mas Deus é bom. Você vai me dar razão. Existem pessoas quando estão prestes a casar, quando falta 6 a 5 meses, aparece muita gente se prontificando que vai te ajudar. Quando você está prestes a casar, aparecem muitos tios dizendo que vão contribuir com X, mas chega no ato do casamento, os tios desaparecem. Todas as promessas que te fizeram nas tuas amizades desaparecem. Não é porque desapareceram porque queriam, é Deus quem lhes tirou do teu caminho. Sabe por quê? Porque são pessoas que depois de você casar poderiam bater no peito dizendo: seu Adilson casou graças a mim, seu Mário Lemos casou graças a mim. Deus, como não gosta de nos ver passando vergonha, por esta razão é que Ele excluiu todas as pessoas que me fizeram a promessa, mas ainda assim o casamento se realizou. Não fica triste quando as pessoas que te prometeram bolsa de estudo se ausentarem da tua vida. Não fica triste quando as pessoas que apareceram na tua vida dizendo que vão pagar-te faculdade. Não fica triste. A nossa providência é Deus. A Bíblia diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fizemos menção no nome de Jesus. O carro estraga, o cavalo morre, mas o nosso Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus não muda, nosso Deus não falha. A Bíblia diz, Moisés disse a Deus: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Moisés entendeu que subir sem Deus é descer, e descer com Deus é subir. Aleluia. Me restam mais 4 minutos. Rapa consegue. O subir sem Deus é descer, e descer com Deus é subir. Eu prefiro descer com Deus do que subir sem Deus. Eu prefiro recuar com Deus. Aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu não preciso sentir arrepio no cabelo para ter certeza que Deus está aqui. Eu não preciso cair na unção para ter certeza que Deus está aqui. Queira você acreditar, queira não. Aleluia. Coloca-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: quando Naamã estava com lepra, ele foi até o profeta, irmãos. Naamã andou quilômetros e quilômetros só para ir mergulhar no Rio Jordão. Naquela época, existiam muitos rios que tinham água limpa. Quando Naamã chegou até Israel, em Jerusalém, diante do Rio Jordão, ele disse: será que o teu profeta ele quer me humilhar? Naamã era um rei de nome, era um rei que tinha nome na sociedade, era um homem que tinha estatuto grande na sociedade. Naamã olha para o Rio Jordão,
o rio mais sujo em Israel. Ele disse: será que o teu profeta quer me humilhar? Eu desci tantos rios em Damasco que tinham água limpa. Eu desci tantos rios na minha cidade que tinham água limpa. Por que simplesmente quer que eu mergulhe no rio mais sujo de Israel? Só que ele se esqueceu que o Rio Jordão é o rio aonde Jesus foi batizado. A Bíblia diz que ele levou consigo todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, um pouco da cura de Jesus estava no Rio Jordão. Ele disse: havia rio Abana que era o rio com água mais limpa. Você quer me humilhar por saber que eu sou um homem grande na sociedade? Só que o que prende a minha atenção, Cristina, é que rio Abana tinha aparência, Rio Jordão tinha presença. Aleluia, aleluia. O profeta está mostrando a Manamá: eu não ajo por aparência, eu ajo com a presença. Juventude, não namora com quem tem aparência. Aparências enganam. Namora com quem tem presença. Não casa com quem tem aparência. Rio Abana tinha aparência, mas não tinha presença. Rio Jordão não tinha aparência, mas tinha presença. O que prende a minha atenção: ei, entrou sujo no rio sujo. Eu estou a pregar para uma geração que não vai namorar com quem tem aparência, mas com quem tem presença. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoa uma árvore que tinha aparência. De longe aparentava ter frutos, mas quando Jesus chegou perto, se decepcionou. Não tinha fruto, só tinha folhas. Existem pessoas que a gente vê nas redes sociais, aparentam que têm frutos, mas não tem, só tem aparência. Tem folha, mas não tem frutos. Tem muitos homens de Deus que estão nas redes sociais que nós admiramos. Só admiramos porque estamos a desencarar de longe. Convive com eles, namora com eles. Você vai perceber que esse homem só tinha aparência e não tinha presença. Tem profecia, mas não tem frutos. Tem revelações, mas não tem frutos. Não se enganam. Namorem com quem tem a presença de Deus e não quem tem aparência. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar para você. Eu quero te fazer mergulhar na ousadia do Espírito Santo.